Obrigado, queridos. Boa noite, graça e paz, amados. Sejam bem-vindos, em mais o nosso culto. Pode ficar à vontade, se assentar. Não sei se você não percebeu, mas nosso pastor não está aqui hoje. Ele tirou uma semana de descanso, amém? Isso é bom, isso também é digno, né? E eu creio realmente nele desfrutando de coisas grandiosas no Senhor, em família, né? Assim como você também, amém? Estamos aqui no nosso último culto do ano. Você se alegra com isso, querido? Amém. Tenho certeza que Deus fez coisas grandiosas na sua vida, mas não vai ser diferente em 2026. Pelo contrário, você vai desfrutar de coisas ainda maiores, eu creio, em nome de Jesus. Como a palavra diz, que a vereda do justo é como a aurora que brilha cada vez mais, até se tornar dia perfeito. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Na sua vida só vai melhorar, querido. Amém? Aleluia. Como se diz, foguete não tem ré. Amém? Só adiante. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, pela manhã, a gente ministrei a respeito da importância de comunicar e ser bem entendido. E agora à noite eu quero falar sobre continuidade geracional, e falar sobre comunicação. Eu acho algo algo fundamental, é importante a gente entender sobre isso, sobre comunicação, e a própria palavra mostra, tem muito texto falando sobre as nossas vidas, a respeito de comunicação. Foi sobre isso que eu falei pela manhã. E quando a gente fala sobre continuidade geracional, existe também um fator que é importante, é a nossa comunicação com os nossos filhos. Aquilo que nós comunicamos aos nossos filhos, aos nossos descendentes. E isso é fundamental. E aqui eu quero pegar realmente um texto que mostra muito claramente aquilo que o Senhor tem de propósito, não só para as nossas vidas, como Deus tem um propósito claro para as nossas gerações, para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos. E a gente não pode deixar de observar essas verdades. Amém? Então nós precisamos entender isso, e é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero trazer um texto. E é interessante, querido, que realmente a gente está vivendo um tempo desafiador. Aqueles que têm filho sabem do que eu estou falando, mas talvez você mesmo já percebeu isso. Eu mesmo já me peguei falando diversas vezes, que nós estamos numa geração fraca, mas eu quero dizer uma coisa para você: não é essa a verdade para os nossos filhos. Amém? Nossos filhos não é participante de uma geração fraca. Amém? Porque a Bíblia diz que os jovens foram escolhidos porque eles são fortes. Amém? Então, a nossa geração é sim forte. Então, muitas das vezes, eu mesmo, o Espírito Santo já me falou, olha, não declare mais isso. Não declare mais essas coisas. Porque isso não é a verdade para aquele que crê em Deus, crê em Jesus. Então, a nossa geração não é uma geração fraca. Mas sim vivemos num tempo onde há grandes desafios para essa geração. Onde em todo momento, eles são constrangidos em todo tempo a seguir uma ordem em que no mundo é ensinado uma série de coisas contrárias àquilo que a palavra diz. Amém? Existe muita coisa que é ensinada, tanto nas escolas, tanto quanto nas faculdades, em que nós precisamos deixar os nossos filhos muito bem preparados, para que eles não venham a se deixar de acreditar, de crer naquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, a verdade sobre as nossas vidas. Amém? Então, antes, já iniciando aí nos textos bíblicos, a gente vai dar uma passeada. Pela manhã eu li bastante texto, acho que não vai ser tão igual agora à noite, mas vocês vão perceber que aqui no Verbo da Vida, aqueles que estão chegando agora, a gente gosta da palavra, querido. Então a gente lê Bíblia, amém? Então isso é importante para você já ficar conectado. E aí o primeiro texto que eu gostaria que a gente abrisse, e basicamente a gente vai ficar prioritariamente nesse texto, está lá em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do primeiro verso. Então quero que você abra lá comigo também.
Aleluia. Segunda Reis 20, a partir do primeiro verso. A gente vai ler até o 11 e depois a gente, em um outro momento, vai voltar nesse texto também, lendo mais versículos adiante. Então, 2 Reis 21 diz assim, olha, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Você pode repetir isso comigo? Põe a tua casa em ordem. Porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade, e a defenderei, essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomais uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantear-se a sombra 10 graus ou as retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Queridos, esse texto mostra algo bem interessante, onde o profeta Isaías mostra para Ezequias que o fim dele estava próximo. Veio uma palavra a partir de Deus, através do profeta Isaías, para Ezequias, de que o seu fim estava próximo, que ele morreria. Eu consigo, imaginar, muitas das vezes, um relatório médico, ele, de fato, pode ser assustador, dependendo desse relatório, pode te assustar muito. E aí, o que nós fazemos? Voltamos para Deus, e pedimos a cura, amém? Mas imagina só, se o relatório vem de Deus. Você vai pedir para quem? Você vai continuar pedindo para Deus. Mas imagine que não deve ser nada fácil você receber um diagnóstico vindo de Deus que você vai morrer. Mas Ezequias, ele não ficou com esse relatório e ele sim clamou ao Senhor. Ele colocou sua vida diante de Deus, colocou tudo aquilo que ele tinha feito e, de fato, ele começa a falar que ele foi um homem reto, um homem que sempre cumpriu a vontade de Deus. Querido, Ezequias não teria falado isso se isso não fosse uma verdade, Não adiantaria ele falar nada se isso de fato não fosse uma verdade. E aí a gente até se pergunta, quem era Ezequias? Vamos abrir lá em 2 Reis, no verso 18, você já está, só voltar alguns capítulos, 2 capítulos antes aí. Vamos voltar lá em 2 Reis 18. 2 Reis 18, do verso 1 ao 6, olha o que diz. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tanto que fizera
Davi, seu pai, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neutza. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardar os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Nesse texto aqui mostra exatamente quem era Ezequias. Realmente era um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. Até mesmo que a própria Bíblia relata que não houve nenhum homem como Ezequias. Então, de fato, era um homem temente a Deus. É um homem que seguia a Deus. Era um homem também que, ele, no seu tempo, ele puxou um avivamento, porque naquele momento os homens estavam, de novo, voltando para ídolos. E Ezequias foi aquele que acabou com isso. E puxou novamente e despertou, né, um avivamento no meio do povo. Então, Ezequias não era qualquer um. Ezequias também era um homem de fé. Nós vimos, né, que ele foi certamente até abusado, né? Porque quando ele recebeu a palavra de Isaías que ele seria curado, ele falou, olha, então como é que vai? Me mostra um sinal de que o que você está me falando é verdade. E aí Isaías falou, eu vou te dar a opção, né? Você vai poder escolher. Você quer que a sombra no relógio ele se adianta em 10 graus, ou você quer que a sombra retorne 10 graus? E aí Ezequias pega e vira e fala, olha, adiantar é fácil, adiantar todo dia, né? O sol se adianta, o relógio se adianta, mas agora eu quero ver o relógio voltar, né? E olha que ele pediu um sinal de ousadia, não para a cura eu já tinha dito que ele receberia, mas só simplesmente para que ele ouvisse aquilo como um sinal a respeito da sua cura. Não só tem essa atitude de fé, como Ezequias também foi aquele onde que o exército de Israel não teve que batalhar contra um exército de 150 mil homens. Ele simplesmente clamou ao Senhor e disse, olha, Senhor, essa batalha é sua. E numa noite, todos foram exterminados do exército inimigo. Então, é inegável que Ezequias tanto era um homem de Deus, como era um homem de fé. Mas então, né, a gente pode até se perguntar, né, então o que é? E muitas das vezes o que chama a atenção nesse texto e o que é importante para esse texto? Está lá no verso 2 do texto, onde Deus diz que é necessário que ele arrume a sua casa, ou que ele ordene a sua casa. Naquele momento, do que Deus está chamando a atenção de Ezequias, é a respeito de algo que ele fala muito para as nossas vidas, fala muito na sua palavra, que era a importância da continuidade geracional. A importância daquilo que Deus já havia feito nos dias de Ezequias, não terminasse com ele. E é interessante, queridos, que nós, e aí eu falo, nós como brasileiros, né, a gente tem dificuldade, né, de pensar, né, em nossa continuidade geracional. Eu falo isso porque muitas das vezes, né, a gente não se preocupa muito com uma aposentadoria, a gente não gosta de falar nem em um seguro de vida, né? A gente fala, fazer seguro de vida se chama morte. Tem gente que não consegue fazer isso. É diferente em outras, né, culturas. Você pegar um americano, um europeu, ele se preocupa com isso, né? Ele passa a sua vida pensando naquilo que ele vai deixar como legado, nas futuras gerações. E é exatamente isso que Deus está chamando a atenção aqui nesse texto. Que o Ezequias, ele precisava fazer algo na sua casa. Ele precisava ordenar
a sua casa. E aí, por quê? Né? Muitas das vezes a gente olha o que Deus gostaria, o que Deus estava buscando ali com mostrar para Ezequias. Estar pronto para partir não é algo, querido, que muitas das vezes nós estamos preparados para fazer. Mas é necessário, então, que a gente prepare os nossos filhos e a nossa geração, a nossa próxima geração, para que eles prossigam e serem melhores do que nós. Não só faça, né, aquilo que temos feito, mas como ainda podem ser melhores do que nós. É isso que Deus está chamando a atenção, né? E a verdade que a gente precisa saber é que quando Deus pede para que ele coloque a casa em ordem, ele não estava falando ali da vida espiritual de Ezequias, não estava falando ali da vida de fé de Ezequias, mas ele estava falando sim a respeito da sua continuidade geracional. Ele estava falando a respeito dos próximos. Como será a próxima geração? Como então vai acontecer na próxima geração? 2 Coríntios, no capítulo 5, de verso 1 a 3. 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 1 até o 3. Segundo Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Olha o que diz. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos e aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A própria Bíblia realmente mostra da importância de cuidarmos da nossa vida espiritual. E isso nós devemos fazer de fato, né? Mas ela não só nos mostra essa importância, nossa vida espiritual, ou mesmo a nossa vida ministerial, e que muitas das vezes a gente acaba dando muita atenção para ela, mas também Deus nos chama a atenção para ter cuidado com relação àquilo que nós transmitimos aos nossos filhos. Essa também precisa ser parte da equação. Aquilo que nós vivemos aqui, nós não vivemos somente para aquilo como nossa vida espiritual precisa estar. Ela sim precisa ser importante, a gente precisa cuidar do ministério, e cada um de nós, eu sei que nós temos, né? É importante a gente entender que cada um aqui faz parte, é membro do corpo de Cristo, e se somos membro, querido, todos nós temos um chamado e um propósito, amém? Eu creio isso na sua vida, na vida de cada um, amém? Mas não só isso, mas nós também devemos estar atentos com aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos, aquilo que nós transmitimos às próximas gerações. Porque aquilo que nós fazemos hoje, eu creio que realmente é algo que nós precisamos nos dedicar e cuidar, e realmente fazemos com zelo, mas nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós fazemos hoje não pode parar só em nós. Nós não podemos só preocupar com aquilo que estamos fazendo, como o nosso ministério ou a nossa vida espiritual. A gente precisa estar muito atento a respeito dos nossos filhos. Aquilo também que eles vão desfrutar, aquilo também que eles vão viver. Estar pronto para partir não pode ser somente sobre estar com a vida espiritual em dia e com a vida ministerial. Como eu disse, né? Então a gente sim precisa cuidar também daquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Ou seja, a família, querido, ela precisa estar na nossa equação do ministério. A família precisa ser, né, para nós, o nosso primeiro ministério.
A gente precisa entender a importância da família no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. A gente precisa incluir, né, a nossa família com relação àquilo que nós temos como chamado, como propósito de vida espiritual. E aí, voltando para a história de Ezequias, né, é interessante que, e aí, queridos, vocês vão entender por que eu vou dizer. Talvez fosse melhor que ele tivesse partido antes e não tivesse ganhado os 15 dias. Parece carnal, os 15 anos. Parece carnal isso que eu vou falar, mas vocês vão entender exatamente por quê, o que aconteceu depois. Vamos abrir lá em 2 Crônicas. Segunda Crônicas 32, 24. Segunda Crônicas, no capítulo 32, versos 24 e 25, olha só o que diz. Aqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Então, queridos, aquele benefício que ele recebeu de Deus, né, Ezequias não correspondeu da maneira correta. Porque o Deus já havia dito a ele, arrume a sua casa. Querido, muitas das vezes, quando nós recebemos algo de Deus, é importante também a gente entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Quando a gente recebe uma promessa ou algo de Deus, é necessário também que nós façamos a nossa parte. A gente tem algo que Deus nos comunica e quer de nós, que nós precisamos estar atentos. Mas Ezequias não foi atento. E qual foi o resultado disso? Vamos lá em Jeremias agora. Jeremias agora fala a respeito do filho de Ezequias, Manassés. Manassés, queridos, e a gente vai ver no texto, né, ele começou a reinar com 12 anos. Então, olha, se a gente pegar, né, até no primeiro texto, no segundo texto que nós lemos, nós vimos que Ezequias viveu 54 anos. Então, quando ele recebeu ali o profeta Isaías profetizou sobre a vida dele a respeito daquilo que ele teria, né? E aí, a partir de então, ele viveu mais 15 anos, então ele tinha 39, viveu até os 54. E se ele teve ali aquele bônus de 15 anos de vida, e se o seu filho assumiu com 12, ou seja, ele foi ter o seu filho depois daquele momento que ele recebeu a profecia, né? Ou seja, 3 anos depois que nasceu Manassés, o seu primogênito, que herdou, né, o seu reinado. E olha só quem foi Manassés. Entregou-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Queridos, dificilmente, se você vai ver na Bíblia, colocando na conta de uma única pessoa, né, o erro, né, os problemas de toda uma nação. E isso aconteceu no reinado de Manassés. Aquilo que Manassés fez, né, ficou registrado na palavra de Deus como algo que ninguém tinha feito. 2 Reis, vamos agora em 2 Reis de novo, verso 20.
Então, queridos, o preço da negligência de Ezequias foi muito alto. Aquilo que ele deveria ter feito, né? Deus havia dado uma instrução: arruma a tua casa, ordene a tua casa. Ou seja, ele estava falando a respeito dos filhos de Ezequias. Mas, no entanto, Ezequias foi negligente a esse chamado, tanto que Manassés foi o pior rei que existiu em Israel. 2 Reis 12. Olha o que diz. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os óleos finos, e o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem a sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Meu Deus do céu, olha só o que a gente acabou de ler. O profeta Isaías vem mostrar para Ezequias que o que vai vir depois dele vai ser terrível. Tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que eles haviam alcançado, eles perderiam tudo. Eles perderiam tudo. Não só perderia tudo, mas como seus próprios filhos seriam incapazes de gerar uma próxima geração. Ou seja, exterminaria aquela condição, aquela continuidade geracional. Porque, olha só o que o profeta disse, quando os seus filhos seriam não só escravos da Babilônia, como eles se tornariam como eunuco. Né? Se talvez você não sabe, quando a Bíblia fala que ele se tornou um eunuco, é que foi castrado. Né? Ou seja, os seus filhos seriam castrados. Ou seja, não haveria continuidade geracional. E o mais incrível, olha só a resposta que Ezequias dá. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Ia só acontecer atrocidade no próximo reinado, naquilo que viria após Ezequias, e ele dizia: boa é a palavra do Senhor. Ou seja, a única preocupação que Ezequias tinha é o seguinte: comigo está tudo bem, agora está tudo bem, o que virá por depois, não importa. Veja que Ezequias não se importava com as próximas gerações. Ele não deu ouvido àquilo que Deus chamou a atenção que ele deveria fazer. E aí, se a gente for no texto um pouquinho adiante, no capítulo 21, né, ainda de 2 Reis, já falando sobre Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refsba. Fez-se o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Deixa eu ver até onde a gente vai, até o 9. Pois tornou a edificar
altos de Ezequias, seu pai, havia destruído e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou a seus filhos como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem das esculturas do poste ídolo que tinham feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que deis a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, o que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, aquilo que Manassés fez, ele acabou com tudo que Ezequias tinha feito, com tudo aquilo que Ezequias tinha feito diante do Senhor e que era bom ao Senhor, ele fez totalmente o contrário e destruiu tudo. E aí se a gente continuar com o texto, nós vemos que o povo de Israel foi levado como cativo como Babilônia, e aí realmente experimentaram de ainda mais tempos ruins, de escravidão, tempos... Por quê? Por desobediência, pela negligência de Ezequias. Querido, como isso chama a atenção para os nossos dias? Quão importante é a gente cuidar daquilo que os nossos filhos fazem, de nós termos o cuidado de ensinar no caminho que nossos filhos devem andar. A importância da continuidade geracional, daquilo que nós recebemos da palavra do Senhor. Isso é fundamental para as nossas vidas. É necessário que a gente entenda essas verdades. E olha que interessante, em Gênesis, no capítulo 18, verso 19, fala a respeito da promessa de Deus para Abraão. E olha só o que ele diz. Gênesis 18, verso 19. Diz assim, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Interessante, queridos, que a Bíblia fala a respeito de vários homens de Deus, e fala a respeito da função, daquilo que cada um tinha como seu ministério. Fala a respeito de Moisés, que foi aquele que responsável por libertar o povo do Egito. Fala a respeito de Davi, que foi aquele que construiu, iniciou a ideia da construção do templo. Fala a respeito do ministério e os feitos de cada um. E é interessante que Abraão, aquilo que Abraão tinha como chamado, não era construir algo. Abraão não foi chamado para construir nada. Noé construiu uma arca. Mas Abraão não foi chamado para construir nada. Olha só o que Deus diz. Ordene os seus filhos. E é interessante que essa palavra, ordene, é exatamente a mesma palavra no original que Deus usou com Ezequias, dizendo, ordene a sua casa. Essa palavra no original é a palavra tsá, que significa dar uma ordem. É arrumar, fazer... Deixa eu pegar ela aqui, Ordene
mandar, ordenar, dar ordem, encarregar, incumbir, decretar. Coisa que Ezequias não fez com sua família. Ele não mostrou o caminho que eles deviam seguir. Ele não instruiu os seus filhos como deviam seguir. E Abraão é conhecido como o pai da fé, exatamente porque nós mesmos somos chamados de filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão fez exatamente aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Abraão, sim, mostrou aos seus filhos como eles deveriam honrar a Deus. Queridos, que nós entendamos isso e que a gente não deixe que os nossos filhos se percam nesse mundo. Que a gente entenda a importância de cumprir algo nas nossas gerações. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas atualmente não pode parar em nós. Precisa continuar nas próximas gerações. E por isso da importância da gente cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, e mostrar a cada um deles a importância da palavra, de viver as verdades do Senhor. Que seja isso algo que a gente entenda da importância que a gente tem como nosso ministério. Muitas das vezes, querido, a gente vê homens de Deus, grandes homens, construindo grandes ministérios. Mas, infelizmente, é possível também ver que nesses homens os seus filhos se perderam. E aqui, querido, eu não estou dizendo que lá na frente, como adulto, eles vão ter as suas decisões. Não é sobre isso que eu estou dizendo. E certamente eles vão. Mas o que eu estou dizendo é, não há glamour nenhum a gente conquistar coisas grandiosas e os nossos filhos se perderem. Que os nossos filhos, de fato, sejam para nós a nossa primeira congregação. Amém? Que a gente entenda que em casa a gente tem algo importante a ensinar. Né? Então, essa palavra tsavar, ou seja, que a gente venha tsavar os nossos filhos, que a gente, de fato, venha entender a importância de dar uma continuidade geracional para os nossos filhos. E que não pare, né, até onde eles chegaram, até onde nós chegamos. Pelo contrário, que eles possam ir além. Né? E aí você pode se perguntar como cada um de nós podemos preparar os nossos filhos. E aí eu gosto de um texto que está lá em Juízes, no capítulo 13. Juízes, no capítulo 13, verso 8. Aqui fala a respeito de Manoá. Manoá e a sua mulher teve uma visão a respeito, e ela era estéril, e ela teve uma visão que eles teriam um filho. E olha só que interessante que a atitude de Manoá. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E aqui fica já uma resposta, né? Como nós devemos cuidar dos nossos filhos, como nós devemos guiar os nossos filhos. Primeiro, ore. Ore. E então, orando pelos seus filhos, peça sabedoria de como você deve ensiná-los. Veja que Manoá pede sabedoria mesmo antes do filho nascer. Vê a importância de que nós precisamos, sim, de instrução do Senhor para guiar os nossos filhos. Queridos, eu quero trazer aqui alguns exemplos da minha família, mas é claro que, exatamente como esse texto diz, isso é aquilo que Deus colocou no nosso coração, de como nós devemos ensinar os nossos filhos. Né? É claro que eu creio que Deus também vai trazer inspiração para cada um de vocês e também ensinar como, né, te mostrar como você pode também ensinar os seus filhos. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Esse ano a gente fez, né, isso é lá na sala lá de casa,
a gente tem essa estante onde a gente coloca diversos livros que é para ser lido no mês. Então, os meninos estão lendo todos esses livros durante um mês. E aí, quando vira o mês, a gente troca toda a estante e pega novos livros. Ó, sem medo de errar, o Tito já deve ter lido esse ano mais de 130 livros, que tem lido aí na média de 12, 10 livros por mês. Então, já deve ter passado mais de 100 livros aí esse ano, né? E aí a gente, né, cuida para que trazer também em cada um dos momentos, né, que acontece. E aí, pode colocar a próxima foto, por favor. Esse aqui foi os livros que ele leu em outubro. E outubro, querido, é um mês, principalmente para as crianças, bem complicado, porque é o Halloween. E as escolas agora todas aderiram a essa questão do Halloween. E aí, no mês de outubro, a gente fez questão de pegar diversos livros, né, mas livros cristãos. É claro que eles leem de todos os livros, né, de vários tipos de livros. E aí, no mês de outubro, nós pegamos ali, né, tem um devocional, 3 palavrinhas. E aí, esse aqui, ó, eu até trouxe ele aqui, é um livro bem interessante, que é a respeito de uma história, né, que é essa aqui, Peregrino. E aí tem a versão para as crianças, né, Pequeno Peregrino. E é um livro maravilhoso. É um livro que conta a aventura do cristão, né, o coelho chama Cristão, e a sua passagem pela terra, diante de diversos desafios do mundo, né, tentações, coisas que vinham, mas na sua jornada de alcançar a glória. Né, é um livro encantador, né, é um livro que é uma história também muito famosa, né, que você pode ler, O Peregrino, e tem a versão para criança. E é tão interessante, e aí a gente faz exatamente por quê? Porque é um mês onde as crianças são bombardeadas com essa questão do Halloween. Mas nós fazemos questão de ensinar para eles a respeito da verdade da palavra. Que Deus não é Deus de mortos, de vivos. Né? Deus traz luz. Amém? Não é sobre mortos, não existem mortos andando pela terra. Nós estamos falando de luz. Né? E aí a gente faz questão de trazer essas verdades. E tanto que, e aí a Camille, né, ela busca umas coisas muito interessantes, e aí no Halloween, a gente deu um desafio para ele, onde ele ia entregar uma carta falando por que não se deveria crer, né, gostar do Halloween. E aí ela preparou uma carta muito bonita, pode passar o próximo, por favor. É uma cartinha, é essa aí, ó. Dei minha vida para te salvar. É uma carta que aí ela tem essa mensagem aí a respeito do Halloween. A melhor coisa que você pode ganhar hoje à noite e aí vai indo. A melhor coisa que você pode ganhar hoje à noite não vem embrulhada em papel de bala. A melhor coisa que você pode ganhar hoje à noite enche o coração de uma alegria que nunca vai embora, nem nos dias tristes. Aí tem mais uma. Aí vai indo. E aí é uma mensagem de Jesus. E aí ele fez essa carta, também escreveu uma mensagem, e aí a Camille falou assim, agora você vai e entrega para um dos seus amiguinhos. E aí ele foi e levou essa carta para um dos amiguinhos. Né? E aí depois chegou uma mensagem que ele virou e falou assim, mãe, eu acho que a mãe, né, do Felipe, que é o amiguinho que ele entregou a carta, não gostou muito, não. Mas, na verdade, aí, né, a Camille até me perguntou, você acha que eu devo perguntar? Né, eu falei assim, deve, porque é uma carta tão, né, falando de Jesus, não tem, né, não tem nada demais. Então, pergunte. E ela falou assim, não, pelo contrário, eu amei, eu não gosto de Halloween. E aí, provavelmente, ele, quando expressou, ele não entendeu aquilo que a mãe falou, provavelmente ela usou uma palavra, né, que era maravilhosa aquela carta, né, e aí ele não entendeu, o menino veio e falou outra coisa. Né? E o Tito realmente ele tem essas sacadas e ele, né, fala coisas que até os professores ficam admirados. Uma das vezes a gente estava em reunião com a coordenação e aí a coordenadora virou para nós e falou assim, olha, a mãe de um dos amigos do Tito aqui veio falar que
que ele chega em casa e já está praticamente convertido, falando de Jesus, e é uma família que não crê muito, né? Então, assim, não tem medo, né? E fala realmente da verdade da palavra, e é assim nós precisamos fazer, né? Independente da idade do seu filho, né? Nós sim precisamos mostrar qual o caminho eles devem seguir, a importância de andarmos na verdade, a importância de seguirmos a verdade da palavra. Não só devemos orar e pedir instrução a Deus de como ensinar os nossos filhos aquilo que eles devem fazer, mas nós também devemos ensinar nossos filhos a respeito de fé. E aí eu queria que a gente abrisse lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 3. Eu já estou partindo para o final. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Fala algo a respeito do jovem Timóteo, que eu gostaria de compartilhar também com vocês, que diz assim, olha, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja só o que Paulo está trazendo a respeito de Timóteo. Ele está mostrando de que aquilo que ele recebeu da sua mãe e da sua avó, a respeito de fé, ele também via sobre a vida de Timóteo. Queridos, é fundamental que a gente entenda essas verdades, da importância da gente transmitir a palavra de Deus e a fé para os nossos filhos. E é interessante que Timóteo, muitas das vezes, ele era um líder incompreendido naquela região. Por quê? Porque Timóteo era filho de grego. E aí isso para os crentes, né, de Israel, ele era como nada, ele era desprezado. Mas Paulo aqui está mostrando que não, muito pelo contrário. Paulo via a mesma fé que estava sobre a sua mãe e a sua avó, ele via também atuar na vida de Timóteo. E Timóteo, de fato, foi um jovem, um grande líder que, naquele tempo, pastoreou a maior igreja da região. E é fundamental, queridos, que a gente entenda a importância da gente demonstrar isso para os nossos filhos, o como eles devem seguir os passos de fé. Salmo no capítulo 11, e aí eu queria chamar o louvor, por favor, capítulo não, desculpa, Salmo não tem capítulo, a gente chama de Salmo. Salmo 11, verso 3, Salmo 11, verso 3, Salmo 11, verso 3, olha só o que diz. Salmo 11, 3 diz assim, ó, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Olha a importância dessa palavra. O mundo, querido, as escolas, eles realmente tendem a destruir os fundamentos da palavra. Então, se destruir os fundamentos, o que fará o justo? Nós precisamos nos preocupar com aquilo que os nossos filhos estão sendo ensinados. Então, nós devemos também fazer esse papel. A gente não pode transmitir essa responsabilidade somente para a escola. Muito pelo contrário, a gente tem que cuidar para que os nossos filhos mantenham a mesma convicção e a mesma fé que nós temos. Algumas estatísticas só para você ter uma ideia daquilo que, infelizmente, tem acontecido. Olha só, isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, falando a respeito, né, daqueles que
deixaram as igrejas. Eram cristãos e deixaram, jovens que deixaram as igrejas. 44% dizem que eles deixaram a igreja e a fé por causa da faculdade. E isso a gente até acreditava que era um número, né, que fosse alto. Mas o que impressiona não é só na faculdade. 40% deles deixaram no próprio ensino médio que nós temos hoje. Ou seja, a importância da gente cuidar dos nossos filhos. E daqueles que ainda estão na igreja, existe uma estatística que ainda é pior. 52% deles, isso no contexto americano, é porque eles, né, têm alguns estados que são, o aborto é legal. 52% deles dizem que o aborto realmente é algo legal, é algo que não há nenhum problema. Para 44%, isso eu estou falando de uma estatística daqueles que estão na igreja, hein? Estou falando daqueles que deixaram a igreja, não. Jovens que estão na igreja. 44% deles não têm uma certeza a respeito se homossexualidade é pecado. E aí, 39% deles dizem que na Bíblia há erros. Há erros na Bíblia. Vejam só aquilo que os jovens e os adolescentes têm tido como ensinamento e têm tido como convicção. Querido, por isso nós precisamos ser aqueles que não podem deixar de preparar as nossas gerações, as próximas gerações, os nossos filhos. Devemos cuidar dos nossos filhos. Devemos cuidar aquilo que nós transmitimos para os nossos filhos. Por isso nós precisamos sim ter tempos e momentos com os nossos filhos, onde eles vão aprender da verdade, aprender da palavra. Amém? Busque direção de Deus em como fazer, estratégias para conversas, para falar da palavra. Se dedique também à palavra, porque também é necessário que você se dedique para que você possa transmitir isso também aos seus filhos. Mas é necessário, queridos, é fundamental que a gente de fato se prepare e prepare ainda mais os nossos filhos. Porque de fato a gente está vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo sim tempos difíceis. Mas se nós prepararmos os nossos filhos, se nós deixarmos eles convictos da verdade da palavra, eles não vão se desviar. Amém? Eu gostaria que a gente ficasse de pé. Eu gostaria que a gente fizesse então essa oração. Cada um, né? Talvez você ainda não tenha o seu filho. Você que é casado. E aí já vai algo importante também. O mundo hoje não fala mais em ter filhos. Mas isso não pode ser uma verdade na igreja. Porque Deus sim deu para nós como propósito multiplicar sobre a terra. Alguns têm feito isso com bastante zelo, né? Mas, glória a Deus por isso. Filho é sinal de prosperidade, querido. Então não é de Deus algumas pessoas, como alguns dizem, não, alguns casais, a gente precisa da nossa liberdade, né? Filho nos prende, filho é isso, filho é bênção, querido. Filho é tesouro de Deus para as nossas vidas. Filho é precioso. Filho é como herança. Herança, querido, é algo precioso, é algo grandioso. É exatamente isso que Deus deu para nós. Eu estou fazendo doutorado e aí eu fico pouco tempo na universidade, lá em BH, mas em alguns momentos quando eu estou lá eu preciso ser bem, né, focado naquilo que eu estou fazendo. E aí no local onde a gente tem as nossas baias lá, fica também um local de convivência. E aí estavam algumas alunas conversando, e eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar, eu acho que não é novidade para muitos aqui não. As meninas já falam o seguinte: olha, quem casou, casou, quem não casou já era, porque não tem mais homem.
Infelizmente, queridos, nós precisamos sim, e é interessante, tem um livro aqui que eu trouxe até para... Esse livro aqui é do Nicolas Ferreira, o deputado, tá? Ele é ele. É um livro para criança, para falar a respeito e desconstruir qualquer ideia de gênero, né? A gente precisa sim ensinar essas coisas para os nossos filhos. A gente precisa falar as verdades. Homem é homem, mulher é mulher. Homem precisa ensinar o seu filho como ser homem, andar como homem, vestir como homem. A gente não pode deixar essas coisas entrar na igreja. A gente precisa ter cuidado disso. O mundo, esse livro aqui, o Nicolas foi tremendamente criticado por causa desse livro. E é exatamente o que a palavra diz. Nos últimos dias, a verdade vai incomodar. Vai incomodar. Mas nossos filhos não podem ter medo dessas coisas. Nossos filhos precisam sim entender a verdade e agir na verdade, falar a verdade e não ter medo aonde estiver. Eu creio sim, queridos, que na igreja essas coisas não vão acontecer. As meninas aí podem ficar tranquilas, vão encontrar o seu marido, porque há homem sim na igreja. Então não fique no mundo, porque no mundo não tem, mas na igreja tem. Tá vendo? Então, ó, quer casar? Vem para a igreja. Na igreja tem homem. Amém? No mundo não tem. Aleluias. Então vamos orar, querido. Pai, obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Pai querido, porque aquilo que o Senhor trouxe para cada um de nós é precioso. Pai, nós sabemos sim da importância de cuidar da nossa vida espiritual. Pai, mas nada disso vai ter tanta importância se também não cuidarmos da nossa família. Assim como nós devemos ter zelo e cuidado com as coisas do Senhor, não mais essas coisas, esse cuidado não pode ser somente para as nossas vidas. Precisamos em todo tempo incluir os nossos filhos. Precisamos nos preocupar com a continuidade geracional, porque é essa a verdade que o Senhor tem transmitido através da palavra. Pai, e assim como o Senhor fez uma aliança com todo Israel e através de Abraão disse que bendita seriam todas as nações e os filhos da fé de Abraão, nós também seguiremos as mesmas verdades. Assim como o Senhor disse a Abraão que cuidasse dos seus filhos, ordenasse aos seus filhos para que eles pudessem seguir as verdades da palavra, assim também fazemos com os nossos filhos. Também nós iremos ter o zelo e o cuidado de instruir cada um dos nossos filhos no caminho que eles devem andar e devem seguir. Pai, obrigado pelas verdades da Tua palavra, obrigado por cada instrução que o Senhor colocou diante de nós. Eu creio, Pai, em cada um dos meus irmãos, tendo estratégias do Senhor para como instruir os seus filhos e como guiá-los no caminho que eles devem andar. Pai, obrigado, Senhor, por cada um não se rendendo às mentiras do diabo, às mentiras do mundo. Pai, eu creio, Pai, realmente os nossos filhos fortalecidos pela convicção que eles têm da verdade da palavra, e eles não vão sucumbir a nenhuma mentira do diabo, em nome de Jesus, amém e amém. Seu